Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 24, analisando o capítulo 12, chamado Preparação de Experiências. Vimos no último estudo a condição de Esther na sua residência depois do encontro com seu marido, Raul, que se suicidou e estava no plano espiritual. Vimos que foi proporcionada a reunião de ambos e que, sob supervisão de Alexandre, Raul não contou maiores detalhes sobre o que ele havia feito. Vimos, por consequência, o retorno de Esther e o auxílio que ela obteve para conseguir um emprego. Paramos então na reflexão sobre a condição de Raul e, além disso, o pedido de auxílio de um antigo conhecido de Alexandre para ajudar na reencarnação de Segismundo, que havia cometido um crime na sua última existência e agora tentava retornar à Terra como filho do seu antigo adversário, envolvido também com o sentimento de Raquel, que fora objeto de desejo de ambos, mas que também enlouquecera porque acabou dedicando a sua vida num prostíbulo. Hoje nós vamos verificar a situação desses três, entender melhor a história que envolve esses três espíritos. Vimos então que Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Todos desencarnaram, passaram em zonas de sofrimento alguns anos e Adelino e Raquel voltaram ao plano físico com a programação de receber Segismundo como filho, santificando os laços sentimentais. Porém, como geralmente acontece, nós nos esquecemos da programação espiritual a que nos comprometemos e desistimos de obedecer os desígnios de Deus. Portanto, Adelino não mais queria receber Segismundo como filho, fraquejando na realização das suas promessas, apegado aos seus próprios desejos, ao invés de cumprir a vontade divina. André Luiz prossegue narrando os ensinamentos colhidos que, de posse dos bens da vida física, foi explicado que Adelino não queria perdoar. Recapitulando as lições do passado, que também traziam essa disputa, esse ódio, repetia-se, portanto, o mesmo erro do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, Segismundo, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Ele não quer ajudar Segismundo a recuperar a sua existência pela prática do bem, pelo perdão do que foi feito no passado. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. O mentor então aqui está narrando novamente como se dá a desistência da programação a que nos comprometemos. Quando nos sentimos mergulhados na carne, percebendo
que estamos numa nova oportunidade na Terra, desistimos das promessas feitas, de fidelidade, de realização, buscando somente os próprios interesses. O mentor então calou-se por algum instante e logo voltou a afirmar: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Lembre-se que Alexandre foi solicitado a auxiliar porque ele conviveu com esses espíritos na sua última encarnação. Então ele seria de grande ajuda, apesar de não ter um conhecimento mais avançado no assunto reencarnação, ele poderia auxiliar convencendo Adelino a receber Segismundo. Neste íntere, entendendo que a oportunidade era preciosa, André Luiz solicitou: ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Então, mais uma vez, André Luiz solicitava permissão para acompanhar os trabalhos a fim de aprender novos conhecimentos. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Então Alexandre permitia que André Luiz acompanhasse aquele trabalho de libertação de Segismundo, de convencimento de Adelino e Raquel. Porém, ele orientou André Luiz a primeiro buscar novos conhecimentos antes de acompanhar as tarefas. É necessário, portanto, ter uma base para depois se aprofundar no tema. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então já podemos notar que Alexandre iria direcionar André Luiz ao setor de planejamento das reencarnações, situados na colônia Nosso Lar. Nós já acompanhamos um setor parecido na colônia em que resgatado Camilo, no livro Memórias de um Suicida. Ele também narra esse setor de planejamento das reencarnações. Vamos ver então como é em Nosso Lar. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa. Portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Então vejam só, André Luiz ia ter uma experiência no setor de reencarnação para compreender como era feito o planejamento. E Alexandre já ensinava que o planejamento reencarnatório, numa grande percentagem, é feita em moldes padronizados para todos. Podemos concluir então que é uma exceção quando eles moldam uma reencarnação diferente para o indivíduo. A informação que Alexandre nos passa, no primeiro momento, é que a grande maioria reencarna com moldes padronizados no campo da evolução. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Por que será? Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. Então vejam, a padronização, o modelo aplicado e replicado para grandes massas, é para aqueles que não têm cultura e conhecimento elevados. São para os espíritos mais próximos à inferioridade. Então, seus projetos reencarnatórios são parecidos até que eles se elevem. Para os espíritos, porém,
que já alcançaram um certo grau de elevação espiritual, em cultura e em conhecimento, o planejamento reencarnatório é individual, é mais complexo. Não obedece aos parâmetros gerais aplicados à maioria. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, nós vamos acompanhar aqui o processo de planejamento reencarnatório para a população em geral, os que são ainda inferiores ou próximos à inferioridade, e dos missionários, que são minoria, por razões lógicas. São em menor número na Terra. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Então, Alexandre está explicando, André Luiz, que quando ele fala que a reencarnação de trabalhadores e missionários é diferente, o planejamento não obedece a uma padronização geral, ele quer dizer que os trabalhadores não são os perfeitos, aqueles que já são purificados, não. Os trabalhadores são os que já querem o bem, aqueles que já estão a caminho do bem, que já têm certa condição para vencer as tentações, as manifestações grosseiras da vida, no orgulho, na vaidade, na sexualidade. Então, ele está explicando que o planejamento reencarnatório de espíritos que já têm um certo conhecimento espiritual, que já sabem lidar com as suas paixões e não caem mais nos erros grosseiros da vida física, recebem um planejamento diferenciado. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Essa informação é muito interessante, porque nós estamos acostumados a ouvir no meio espírita que todos participam do planejamento reencarnatório. Aqui Alexandre está dizendo que não são todos. São aqueles que têm débitos, mas têm boa vontade. Já querem melhorar, já querem saldar essas dívidas do passado. Esses que participam do planejamento reencarnatório. Não são todos. O padrão geral, a grande percentagem, nas palavras de Alexandre, obedecem a um planejamento padronizado, parecido, semelhante. Não são todos, portanto, que participam ativamente do planejamento reencarnatório. E isso faz sentido, por quê? Se os seres inferiores, os espíritos inferiores, na verdade, pudessem participar do planejamento reencarnatório deles próprios, eles iriam pedir riqueza, facilidades, beleza física, todos os privilégios que o mundo oferece. Porque como eles são inferiores, estão ainda apegados à matéria, certamente não iriam escolher o sofrimento, a expiação, voluntariamente. Então faz sentido a informação de que somente quem já compreende a necessidade da expiação para se elevar, de que é necessário cortar aquilo que causa escândalo, é que vão participar do planejamento. Por quê? Uma pessoa mais madura, instruída acerca das leis divinas, compreende que muitas vezes é preciso reencarnar na pobreza ou nas limitações da carne, limitações intelectuais, para desenvolver
os valores da alma. Uma pessoa completamente ignorante à vida espiritual não vai compreender que ela precisa nascer com alguma deficiência ou com uma dificuldade de conseguir renda, conseguir valores, fortuna. Então, como eles não conseguem entender essa necessidade, não participam do planejamento. Alexandre, porém, explica: claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Então é isso que nós estamos falando. A pessoa que é mais madura, ela entende que certas alterações na sua vida, no seu planejamento reencarnatório, não serão agradáveis. Então são limitações físicas, pode ser a fealdade do corpo físico, pode ser a pobreza, as dificuldades da vida. Não são agradáveis, mas são alterações necessárias para que eles se elevem. Os serviços de retificação representam tarefas enormes, porque nós somos muito endividados, por isso a retificação é dolorosa, é demorada. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Então ele está explicando por que muitos planejamentos reencarnatórios trazem limitações, sejam físicas, sejam intelectuais. Por quê? Porque nós caímos. Nós precisamos resgatar o mal praticado no passado. Então toda queda traz um desequilíbrio que precisa ser restaurado, corrigido. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então ele está explicando que nós temos raciocínio, nós temos livre-arbítrio, porém demoramos muitos séculos para harmonizar esses sentimentos, essas aptidões. Nós demoramos para compreender o processo de raciocínio e ação. Raciocinando a lei divina e fazendo o bem, praticando a caridade, extirpando o mal em nossos corações. Isso tudo leva tempo, responsabilidade. Daí a importância do planejamento reencarnatório para aqueles que já conseguem compreender as leis divinas. Ele diz, André Luiz, daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Sim, continuou Alexandre. Por isso nós lutamos continuadamente em várias reencarnações. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura, aperfeiçoa. É por isso que eu sempre digo aqui, o espírita entende o porquê da dor, da expiação, qual a função da dor, a função da luta. É um engano crer que o cristão veio para ter uma vida mansa, tranquila, sem obstáculos, porque os obstáculos que nos fazem elevar-nos acima dos homens, no sentido evolutivo, no sentido de expansão da nossa moral, da nossa espiritualidade. Sem o obstáculo, o desafio, a expiação, nós nos acomodamos e, consequentemente, não treinamos. Vencer a expiação é um treinamento.
Treinamos a paciência, treinamos a compreensão, a abnegação, o perdão. Tudo é treinamento aqui na Terra. Treinamento para nos formarmos na perfeição do espírito. O objetivo da luta é a perfeição do espírito. Então nós temos essa necessidade de luta constante na Terra. Luta contra nós mesmos, não é violência, é luta, esforço diário contra as nossas más tendências. A luta é sempre nossa conosco mesmo, não com o outro, não contra o outro. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Olha só. O que ele quer dizer com essa frase? Seremos educados por Deus por meio da reencarnação. A reencarnação é o meio de nos educarmos divinamente. É o recurso, é a ferramenta que Deus criou para o nosso aperfeiçoamento. Reencarnação é uma ferramenta de elevação. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evoluem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Então ele está explicando, né? Muitos evoluem rapidamente, escolhem sempre o bem e evoluem rapidamente. Mas existem outros milhões que se reeducam, porque falharam, caíram, erraram e precisam agora da reeducação. Precisam desenvolver o seu sentimento. Então, até possuem certos valores, mas precisam desenvolver outros valores também importantes. E aí está a causa de nós termos experiências diversas durante as encarnações. Nascemos numa encarnação para desenvolvermos a paciência, em outra para desenvolver a compaixão, a simplicidade, a humildade. Depende da nossa necessidade evolutiva, necessidade de desenvolvimento do sentimento e da moral. Cada um está no seu estágio, por isso as experiências são diversas. E por isso também que quanto mais inferior, mais genérico é o planejamento reencarnatório. É um planejamento padronizado. Por quê? Porque todos que são inferiores precisam ainda desenvolver os mesmos sentimentos, as mesmas virtudes. Então eles renascem com planejamentos parecidos, muitas vezes iguais. Para aqueles, porém, que já desenvolveram certas virtudes e precisam desenvolver outras mais, o planejamento é diferente, um pouco diferente do que aquele planejamento da massa geral. André Luiz diz então: identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, ou seja, André Luiz não entendeu integralmente tudo que a gente está falando aqui. Alexandre voltou a explicar. Embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Então ele está voltando ao básico, ao beabá do evangelho para André Luiz entender. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame. Ele está dizendo que o próprio Cristo ensinou sobre a necessidade da reencarnação. Quando nos asseverou que, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Então eu falei agora há pouco sobre essa passagem. Se é motivo de escândalo, arranquemos fora. Jesus ensinou isso, demonstrando que a reencarnação tem essa função. Usamos mal a visão, reencarnaremos com uma visão limitada ou até mesmo cegos, dependendo do nível de dano que nós causamos, não é?
Então, tudo que é motivo de escândalo, nós eliminamos. Só que não imediatamente. Nós não pegamos uma faca e cortamos a nossa mão. Ele ensinou no sentido figurado e também porque o povo daquela época não compreenderia se Jesus falasse: olha, se você faz o mal hoje com a sua mão, você vai morrer, você vai reencarnar sem a mão. Ele precisava ter uma imagem mais forte, mais imediata. O povo daquela época não tinha a compreensão que nós temos hoje. Se Jesus ensinasse sobre reencarnação, sobre a expiação somente em outra oportunidade, as pessoas não fariam esforço para a mudança. Eles pensariam, como muitos pensam até hoje, está muito longe a próxima encarnação, depois eu resolvo. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Depois eu resolvo isso, na próxima encarnação eu resolvo. Então, se hoje nós encontramos pessoas que pensam assim, imagine na época do Cristo. Por isso ele usou a expressão de arrancar fora o órgão naquela mesma encarnação. Se a mão é motivo de escândalo, arranca a sua mão fora. Lógico que Jesus não estava orientando as pessoas a se amputarem. Tanto é que ninguém fazia propriamente isso na época, não é? Era um simbolismo que demonstrava a reencarnação. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Vejamos a interpretação de Alexandre sobre essa passagem. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Olha como Alexandre explica de uma maneira muito mais perfeita, né, do que eu expliquei agora há pouco. Ele fala, a pessoa que falhou, que faliu, que errou quando recebeu a riqueza, quando recebeu a inteligência, quando recebeu a beleza, não faz sentido ela reencarnar de novo rica, de novo bela, de novo inteligente. Se ela caiu, falhou nessas áreas, ela não terá acesso às mesmas oportunidades, porque isso levaria ela a novas quedas. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então é para isso que ele iria visitar o setor de planejamento, para entender, compreender a necessidade da expiação, a necessidade de realizarem todo um planejamento para a pessoa nascer, muitas vezes deficiente física, deficiente mental, intelectual, com limitações, não somente físicas, mas também de possibilidades. Então a pessoa vem com um corpo perfeito, porém não consegue prosperar economicamente, não consegue ganhar uma fortuna, ficar equilibrado na vida financeira. Então essas limitações também ocorrem pelo planejamento reencarnatório, não somente limitações físicas. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Então no dia seguinte, André Luiz já foi conhecer o setor de planejamento reencarnatório. Constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Está descrevendo o nosso lar, né? Colônia Nosso Lar, o setor de reencarnação. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Ele chamou a atenção então para
a quantidade de espíritos que iam e vinham, focando na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. André Luiz está comentando, então, que as pessoas sequer notavam ele e Alexandre ali porque estavam tão envolvidas nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias reflexões, que passavam sempre pensando, raciocinando ou conversando sobre assuntos específicos. Ele certamente fez esse comentário porque esses espíritos que estão ali estão totalmente envolvidos com o planejamento das suas próximas existências. Então eles estavam muito focados, concentrados. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância, semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Então André Luiz está descrevendo que todas essas pessoas desencarnadas passavam com papéis na mão, como se fossem pergaminhos. Nós vimos, no livro Memórias de um Suicida que, de fato, as pessoas no planejamento reencarnatório estendiam grandes papéis, grandes folhas, em que trazia-se o desenho do corpo que eles receberiam, o design desse corpo, a aparência, as limitações físicas, o histórico da reencarnação. Tudo estava nesses pergaminhos, nessas folhas. E nós vimos, inclusive, que no caso de Camilo Castelo Branco, havia até mesmo um projeto, como se fosse 3D, só que muito mais potente. Eu não me recordo se a gente viu esse setor no livro Memórias de um Suicida ou se foi no livro Os Mensageiros. Mas eu me lembro de um setor em que o corpo que a pessoa receberia estava em tamanho real ali, à vista de todos. Eu acho que foi no livro Os Mensageiros, o último livro que a gente estudou. Então, da mesma forma do planejamento reencarnatório, as pessoas podiam antever como seus corpos seriam. Todos aqueles estavam passando, então, por eles, com essas informações nos pergaminhos. Alexandre, como sempre, veio em socorro da minha estranheza, explicando, bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Então vejam, são trabalhadores, estão naquele grupo, portanto, que participam ativamente do planejamento, e eles estavam justamente envolvidos nas reencarnações deles próprios, que se seguiriam em momento oportuno, em momento que se aproximava. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Então Alexandre explica que nem todos ali estavam planejando as suas próprias encarnações. Eles também estavam ajudando amigos íntimos a formularem, a planejarem as suas reencarnações. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Então é isso mesmo. Da mesma forma que a gente viu na outra obra estudada, os pergaminhos trazem mapas biológicos do corpo que estava sendo preparado. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Percebam como a espiritualidade é organizada.
Tudo é pensado para a nossa reencarnação. Não existe acaso, fatalismo, coincidências, caos. Não existe caos. É tudo extremamente escolhido, delineado, determinado, de acordo com as necessidades de cada um. O que é respeitado sempre é o livre-arbítrio. Nós não vivemos sob o determinismo divino. Isso são os animais. A gente já estudou isso na obra Depois da Morte, de Leon Denis, se eu não me engano. Uma das primeiras obras que a gente estudou no canal fala justamente do fatalismo, do determinismo, do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Não vivemos no fatalismo, apenas na determinação divina. Nós temos liberdade para escolher. Deus nos concedeu essa liberdade. É uma bênção divina o livre-arbítrio. Ocorre que a gente geralmente escolhe errado, escolhe o mal. E por isso precisamos reencarnar. Então, os planos formulados na espiritualidade têm total relação com as nossas necessidades, os corpos que receberemos, a vida que levaremos aqui, os acontecimentos mais importantes. Mas isso não significa que vivemos sob determinismo. Por quê? Mesmo com essa programação, nós temos total liberdade para não segui-la. E aí entra a questão da probabilidade. A lei divina, ela é perfeita. Então, se na Terra nós conhecemos a matemática, a física, a química, e percebemos que na natureza há todo um encadeamento matemático para as ocorrências, imagine na lei divina para a formulação das nossas reencarnações. Então, a probabilidade de acerto ou de erro determinará as nossas reencarnações. Nascemos com uma probabilidade de acertarmos, de errarmos, de passarmos por certa ou outra situação, mas o nosso livre-arbítrio que determinará o resultado, a conclusão. A escolha é nossa. Por isso que aquele que nasce com grande probabilidade de erro e escolhe acertar, o seu mérito é grandioso, é enorme. Por exemplo, a pessoa reencarna numa comunidade carente e é cercada por amigos que escolhem o crime. Se ele, mesmo sem pai ou sem mãe, ou com mãe e pai perturbados, viciosos, com amizades infelizes, inferiores, e mesmo assim, nesse meio, ele escolhe o bem, o seu mérito será gigantesco. Porque ele tinha toda a probabilidade de errar por conta do meio, por conta das tendências que traz, por conta das escolhas do passado que já foram equivocadas. E mesmo assim, pelo livre-arbítrio, escolhe o bem, aí o seu mérito será grandioso. Então, essa probabilidade para mim e para Emmanuel, que eu já verifiquei em uma de suas páginas, para Haroldo Dutra Dias, que eu acompanho também e falou recentemente sobre a probabilidade, acreditamos que a lei divina funciona dessa maneira. Nós reencarnamos com uma probabilidade matemática mesmo, de erro ou de acerto. E aí dependerá de nós acertarmos ou reincidirmos no erro. Então, todos que estavam ali estavam planejando a sua reencarnação ou idealizando a reencarnação de amigos íntimos que estavam passando por essa intercessão, por essa ajuda desses espíritos. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntou André Luiz. Olha que pergunta inteligente. Se tudo é planejado, então como que fica a lei da hereditariedade? O que herdamos dos nossos pais?
o corpo principalmente, que herdamos de nossos pais. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Olha a resposta. A hereditariedade funciona, existe, domina todos os seres que estão evoluindo. Então nós recebemos sim os genes, né? As características dos nossos pais. Mas essa influência, essa hereditariedade, sofre influência daqueles que alcançaram qualidades superiores. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Ele está explicando que a lei de hereditariedade se aplica perfeitamente. Nós recebemos as características fisiológicas dos nossos pais, por conta dos genes. Porém, quem recebe pelo mérito da intercessão, do auxílio, algumas alterações embriológicas ocorrem para beneficiá-los. Então, além das características que recebemos dos nossos pais, se tivermos mérito, se estiver na nossa programação, a espiritualidade fará algumas modificações para melhor. Então, se vamos, por exemplo, receber, pelo caráter da hereditariedade, uma probabilidade de doença, porque o nosso pai possuiu essa doença, a nossa mãe transmitiu para a gente nos genes, né? Existe a possibilidade da espiritualidade realizar uma alteração para que essa doença não seja transmitida pelo mérito ou pela intercessão. Aqui ele fala só da intercessão, ele nem fala no mérito. Ele fala que é por misericórdia divina, pelo merecimento que a gente conclui de forma lógica, pela pessoa ter recebido essa intercessão. Então, a informação de Alexandre é: hereditariedade funciona normalmente, mas pode sofrer pequenas alterações a depender do planejamento de cada um. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar, ou seja, entrar no prédio que funciona o planejamento reencarnatório. Achamo-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Ou seja, Josino recebeu eles de uma forma muito atenciosa. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. Então, Alexandre explica para esse servidor Josino que André Luiz estava ali para aprender os mecanismos da reencarnação, para depois poder acompanhar o caso do reencarnante Segismundo, Adelino e Raquel, que nós já vimos a história deles. Antes de adentrarmos, porém, nessa história, Alexandre entendeu por bem André Luiz participar de algum planejamento reencarnatório para aprender primeiro e depois verificar na prática. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele, para que me não faltassem minúcias de conhecimento.
Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. E por fim, quanto estivesse ao meu alcance, ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Então aquele irmão Justino se compromete a ajudar André Luiz, fazendo-lhe conhecer seus colegas, dividindo experiências próprias e observações de André Luiz ao seu alcance, a fim de que ele pudesse aprender. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Aqui a gente só faz um comentário porque imaginamos como deve ser bom ser recebido por espíritos tão nobres como aqueles, ainda mais visitando a colônia Nosso Lar. Então André Luiz se sentiu muito bem recebido, muito bem envolvido naquele ambiente em que ele iria colher muitos aprendizados. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Então vejam que André Luiz relata que naquele centro ali de trabalho tinham duas estátuas, duas réplicas perfeitas do corpo humano com todos os órgãos, em que ele ficou impressionado com a riqueza de detalhes. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal. Olha que interessante. Não era uma estátua, porque a estátua é fria, é sem vida. Ali, aquelas duas figuras tinham certa vida, ou pelo menos a aparência de vida, porque impulsos elétricos faziam com que eles apresentassem uma aparência de vida, como se seus órgãos estivessem funcionando. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, André Luiz respondeu, ignorava até agora que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanhos cuidados. André Luiz começava a perceber, então, como a providência divina trabalha com detalhes, com procedimentos prévios, preparatórios. De novo, repetindo que não há caos, não há bagunça, não há desorganização nas colônias e no planejamento da vida. Ele percebia, então, que mesmo no mundo espiritual se dava grande estudo e preocupação e cuidado com o corpo físico, até porque o corpo físico foi idealizado por verdadeiros cientistas siderais, que na formação da Terra, na formação da raça humana, idealizaram o corpo físico, como nós enxergamos hoje. Quando nós analisamos, por exemplo, a constituição da vida, a fecundação, a divisão da célula, a formação do embrião e o seu crescimento, a gente consegue enxergar a mão de Deus ali presente, a criação divina, porque até hoje nós não conseguimos reproduzir essa formação da vida. Imaginem vocês que o embrião, em seu caráter microscópico, antes mesmo de se tornar um embrião, ele já traz todos os elementos ali para a sua expansão física, crescimento, desenvolvimento. Então, todos os códigos genéticos estão ali já impressos e dali vai expandindo. Do micro vai se tornando macro, vai se expandindo e ganhando vida. A nossa tecnologia não chega nem perto disso. Então, como duvidar de Deus, não é? Nós não conseguimos criar sequer um ser parecido ao corpo físico.
Conseguimos replicar como um robô, como um androide, mas já em formato de adulto, né? E mesmo assim muito rudimentar. Mas estamos longe de imprimir num código genético as informações para o crescimento autônomo do indivíduo, do ser, que vai se expandindo, formando um corpo físico, crescendo o cabelo, né? As veias, as artérias, os músculos vão se desenvolvendo. O código está todo ali, que Deus criou. Então, esses cientistas que criaram o corpo físico fazem com que a gente compreenda por que existe um setor na colônia Nosso Lar com duas réplicas do corpo humano perfeitas ali, com todos os órgãos funcionando, com todas as artérias, veias, glândulas, porque é uma verdadeira obra de arte o corpo humano. Só que uma arte divina, não a arte que nós conhecemos na Terra. André Luiz diz, não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente Justino. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Então, olha, a reflexão que eu fiz agora há pouco, o nosso irmão está falando aqui. O corpo físico constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Então, eles colaboram com o desenvolvimento do corpo até hoje. O nosso corpo físico também evolui, também passa por modificações para melhor até hoje. Esse Espírito está dizendo que ele é um colaborador para a melhora do nosso corpo físico até hoje. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Devemos muito ao corpo físico. Tem gente que condena, né, a carne, condena a carne sempre, mas a carne, o corpo físico, ele é um instrumento que nos eleva. Sem ele, nós não conseguiríamos expiar, reencarnar, dividir experiências em mundos inferiores como o nosso. Então nós devemos a essa máquina humana que nos auxilia na nossa elevação. O corpo físico nos auxilia a adquirirmos valores da alma. Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Nós não conseguimos sequer antever o tamanho do débito que temos para com o corpo humano. E fixando os modelos que André Luiz havia verificado, disse: todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Então ele faz uma reflexão pessoal, olhando para aqueles dois corpos reproduzidos ali em tamanho real, vivos, pulsando vida ali, e faz essa reflexão de que nós devemos muito ao corpo físico e ainda não compreendemos na sua totalidade a importância que tem a carne, o corpo, para a nossa evolução. Feita então essa reflexão, vamos finalizar o estudo de hoje, pensando em tudo que aprendemos nesse capítulo, especialmente no planejamento reencarnatório, na atuação dos espíritos para a formação dos nossos corpos físicos, na misericórdia divina que nos disponibiliza tanto um corpo quanto uma programação anterior, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Porque se assim não fosse, nós não teríamos mérito nenhum. Se tudo fosse escolhido por Deus em nossas vidas, sem qualquer influência das nossas escolhas, nós não teríamos mérito, porque Deus teria escolhido tudo. Qual o mérito, então, de apenas seguir uma vida pré-determinada? Não há mérito algum. Além disso, se tudo fosse pré-determinado, Deus teria criado o mal, o crime, porque os indivíduos, então, não teriam escolha, fariam tudo o que Deus encaminhasse sem qualquer livre-arbítrio. E aí,
Se um crime ocorresse, é porque Deus assim definiu, Deus assim quis, e não. Tudo que é mal, tudo que é ruim, inferior, desequilibrado, é fruto da ação humana, da nossa imperfeição. Deus só criou o belo, o amor, o bem. Nós que desvirtuamos, como sempre fizemos, a palavra de Deus, os ensinamentos do Cristo, a bondade, e aí nós criamos o mal, a insensatez, a inveja, o ódio. Então não há pré-determinismo, não há fatalismo em relação aos seres humanos, aos espíritos criados por Deus. O que há sim é escolha, livre-arbítrio. E aí, quando escolhemos o bem, adquirimos mérito, adquirimos uma vantagem, se assim podemos dizer, em relação àqueles que ainda insistem no mal. Agradeço então mais uma vez a todos que acompanham nossas reflexões e peço aos amigos espirituais que continuem a nos envolver e nos abençoar, afastando todo pensamento infeliz que perturbe a nossa paz ou que dificulte o nosso aprendizado, a fim de que estejamos sempre, a cada dia, aprendendo mais e principalmente aplicando o conhecimento em nossas vidas. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que abençoe especialmente os suicidas e aqueles que estão entregues ao vício e ao erro, ao crime e à devassidão. Que Maria e seu coração iluminado possam tocar esses indivíduos em seu íntimo, para que despertem o quanto antes, a fim de que não sofram mais e possam recomeçar a sua trajetória, expiando para elevarem-se. Conforme aprendemos hoje, toda expiação, toda limitação é ocasionada por conta dos erros do passado e com o objetivo de nos purificar. Portanto, buscando sempre a redução das nossas dores, a resolução dos nossos problemas, saibamos compreender a função da dor, da expiação, e não buscá-la, mas sim lidar melhor com elas, para que o nosso espírito saia renovado, com experiências novas e principalmente purificado. Muito obrigado, amigo Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, e que o teu amor prossiga nos abençoando a cada dia, quando envia os teus emissários, quando envia as tuas mensagens, por meio das doutrinas libertadoras do Espiritismo e de tantas outras que elevam os homens na sua moral, na aquisição de virtudes, no aprendizado ético para uma vida digna. Que todos nós saibamos, portanto, absorver esses ensinamentos, que são, em sua essência, cristãos, para que todos, em conjunto, alcancemos a elevação espiritual e encontremos o nosso amigo Jesus nessa estrada que leva ao Pai. Graças damos hoje e sempre, que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um abraço.